Capítulo 869, O Novo Mandato do Céu. Tradução do Koan. Revisão Ed Padrim. A notícia da vitória de Lin Ming sobre o Situ Yaoyue se espalhou pela região central como um redemoinho em chamas. Um artista marcial no nível de pico da primeira etapa da destruição da vida tinha derrotado um mestre na sétima etapa da destruição da vida com um Dante a extremo violeta. Esta notícia foi certamente chocante o suficiente para ser descrita como explosiva. Ninguém pensara que Lin Ming teria sido capaz de sobreviver a essa provação, nem pensavam que o reino divino de Azura seria tão completamente derrotado por Lin Ming. Qualquer um podia ver o quão brilhante era o futuro de Lin Ming. Era possível que ele governasse o mundo por 10.000 anos. 3 dias depois, uma nova versão do Mandato do Céu foi lançada. Depois de abri-la, o primeiro nome da primeira página foi escrito com letras fluorescentes de tinta vermelha. Lin Lanjan. Lin Ming já havia sido listado 3 vezes com a tinta vermelha que indicava que ele era o artista marcial do momento. Estar acima das 200 melhores posições do Mandato do Céu e pular para o primeiro lugar, esse tipo de progresso deixou arrepios subindo pelas espinhas de todos. E no verso dessa folha, a avaliação de Lin Ming estava escrita em preto. O número 1 dos talentos mais raros que o continente da queda do céu testemunhou em 100.000 anos. Seu talento supera em muito o do Imperador Demônio e o Imperador Trovão das 8 Mortes e até mesmo está um pouco além do Imperador Shakya. Estando com seu cultivo na primeira etapa da destruição da vida, ele se tornou o Mestre Supremo abaixo do Reino Mar Divino. O novo Mandato do Céu também chegou às mãos de Lin Ming. A garra do destino julgou meu talento como superando o Imperador Demônio, o Imperador Trovão das 8 Mortes e o Imperador Shakya. Nos textos, parece que o Imperador Shakya foi um talento monstruoso que excedeu os 2 primeiros. Até o fato da garra do destino ter usado um pouco além mostra a sua fama. O Imperador Shakya estava apenas na 7ª etapa da destruição da vida. Como alguém na 7ª etapa da destruição da vida, ele fundiu 7 diferentes intenções marciais e rompeu o vazio das artes marciais. Seu talento, na verdade, supera o do Imperador Trovão das 8 Mortes. Pergunto-me apenas como seria fundir as intenções marciais. Lin Ming estava ansioso para conseguir o campo de força do Imperador Primordial cada vez mais. Apenas fundindo o campo de força do Imperador Primordial, o campo de força Azura e o campo de força do Deus da Morte juntos ele seria capaz de formar a completa intenção marcial do Demônio Celestial. A intenção marcial completa do Demônio Celestial era capaz de matar imediatamente e suprimir alguém no Reino Mar Divino. Infelizmente eu ainda não sou forte o bastante e ir ao continente do Demônio Sagrado não é muito bom. Eu tenho uma rixa de sangue com o Mestre das Estepes. Se eu entrar no caminho do Imperador, isso definitivamente chamará sua atenção. Depois que um novo Mandato do Céu chegou ao reino dimensional, foi imediatamente devorado. Lin Ming começou a receber mais e mais convites para banquetes por toda parte. Mas, independentemente do banquete que Lin Ming comparecesse, o velho mascarado seguiria atrás dele como uma sombra para garantir sua segurança. No banquete atual, os presentes eram figuras como príncipes ou descendentes de terras santas. O mais simples deles eram filhos e sucessores em potencial dos grandes príncipes de um reino divino. Cada júnior tinha que ter uma potência do Reino Mar Divino que os apoiasse, caso contrário eles simplesmente não tinham as qualificações para participar de tal banquete. Irmão Lin, parabéns por se tornar o principal mestre nas etapas da destruição da vida. Para se tornar o maior entre as etapas da destruição da vida apenas na primeira etapa, você certamente será o mais alto sob os céus depois de alcançar o Reino Mar Divino. O irmão Bai subestima muito o irmão Lin. Acredito que o irmão Lin não precisará nem chegar ao Reino Mar Divino antes de ter força aproximada do mais alto sob os céus. Neste banquete, Lin Ming era, sem dúvidas, o personagem principal e todos os príncipes dos reinos divinos se tornaram o seu elenco de apoio. Isso não era muito estranho. Com o Imperador Divino sendo capaz de viver por vários milhares de anos, havia muitos príncipes. Talvez seus pais nem soubessem quantos filhos tinham. Irmão Lin, você trabalhou tão duro para me enganar, HMM.
Um jovem de roupas brancas disse enquanto levantava um copo de vinho, sua transmissão de som de verdadeira essência preenchida com um tom irônico. Este jovem era Lin Feng. Quando Li Ming avançava para a destruição da vida, sua máscara de Jade Muling havia sido destruída pelas explosões de energia, e foi quando Li Feng viu a aparência de Li Ming. Naquele momento ele havia ficado perplexo, e a jovem criada ao seu lado também tinha uma boca aberta o suficiente para entrar um ovo. Embora soubessem que Li Ming era extraordinariamente talentoso, nunca imaginaram que seu talento chegaria a tal ponto. Depois, Li Ming foi diretamente para o isolamento de portas fechadas e Li Feng não teve a chance de ver Li Ming novamente. Foi apenas no banquete de hoje que ele teve a chance de encontrar Li Ming. Irmão Li, sobre minha identidade, por favor, mantenha isso em segredo. Li Ming sabia claramente que não podia esconder a verdade de Lin Feng. Mesmo que sua aparência não tivesse sido vista, ele só precisava combinar seus movimentos com sua arma para descobrir através de seu disfarce. Quando Li Ming se tornou inimigo do reino divino de Azura, ele tinha Mu Guang controlando o Leviatã gigante e enviando sua família e amigos para o mar profundo. Mesmo assim, ele ainda não estava completamente aliviado. Claro! Eu não vou nem dizer meia palavra. Li Feng segurou as mãos sob o peito em sinal de promessa. Ele não tinha motivo para trair Li Ming. Simplesmente não havia benefício em fazer algo tão desonroso. Eu também não direi nada. Quando a jovem criada de Li Feng encarou Li Ming, ela começou a gaguejar em suas palavras. Era óbvio que ela estava se sentindo extremamente nervosa neste momento. Não havia mais o menor indício da atitude arrogante e prepotente que ela costumava terça-feira. A razão pela qual ela tinha sido tão desenfreada antes era que ela menosprezava todos os lugares que ficavam fora da região central e seu passado também era bastante ilustre. No futuro ela seria a concubina de Li Feng, então o seu conhecimento sobre o mundo era naturalmente alto. Mas enfrentando alguém como Li Ming, que se tornaria o futuro mais alto sob os céus, simplesmente não havia comparação alguma. Obrigado. Li Ming sorriu levemente, não muito preocupado. O Mar do Sul era vasto e infinito. Seria extremamente difícil para o reino divino de Azura encontrar sua família. E mesmo se o fizessem, não necessariamente fariam algo irracional. Afinal, aqueles que caminhavam pela estrada das artes marciais estavam condenados a ficar sozinhos. Eles tinham conceitos de família muito mais fracos. Quanto às mulheres e amantes, esse era um conceito ainda mais fraco. O reino divino de Azura nunca pensaria que eles poderiam forçar Li Ming a se matar depois de capturar Mu Qianyu. Pequeno irmão Lin, o ancião da boa fortuna, está prestes a deixar o reino dimensional. Ele gostaria de ver você antes disso. Shibai disse. Oh. Ok. Com relação ao ancião da boa fortuna, que tinha força além da imaginação, Li Ming suspeitou. É claro que, mesmo que o mundo inteiro soubesse o segredo que ele tinha com ele, isso não importaria para ele. Pequeno amigo Lin Lanjan, é bom vê-lo novamente. O ancião da boa fortuna estava hospedado no clã abandonado por Deus como um convidado de honra. Ele ainda usava roupas azuis, com uma aparência que parecia notável e enrugada. Senhor Boa Fortuna, este Júnior lembrará para sempre sua benevolência. Por favor, aceite a reverência deste Júnior. Assim que Li Ming estava prestes a se curvar, ele foi parado pelo ancião da Boa Fortuna. Ah, o velho poderia não ser capaz de pagar o presente do pequeno amigo Lin. Eu sou muito velho para isso. O ancião da boa fortuna era extremamente humilde, a ponto de Li Ming não conseguir entender. Com seu status original e sua idade, aceitar a reverência de um júnior era natural. Pequeno amigo Lin, sei que você tem algum interesse nas leis do espaço e do tempo. Eu tenho vários pergaminhos de Jade aqui comigo, você pode pegar emprestado eles para dar uma olhada e devolvê-los para mim em algum momento no futuro. As palavras do ancião da boa fortuna eram muito casualmente faladas, mas Li Ming ficou atordoado. O valor desse tipo de herança que estava basicamente extinta no continente da queda do céu poderia ser imaginado e o ancião da boa fortuna estava na realidade emprestando a ele.
Era preciso saber que um artista marcial ou um clã familiar era extremamente cuidadoso com suas heranças, por medo de que os outros as estudassem e os superassem. O ancião da boa fortuna nem sequer tinha um relacionamento de mestre e discípulo com Li Ming. Eles nem eram amigos. Simplesmente não havia razão para ele emprestar a Li Ming tais pergaminhos de jade incomparavelmente preciosos sobre o conceito do tempo e o conceito do espaço. O ancião da boa fortuna não explicou mais. Ele assinou com as mangas e 6 pergaminhos de jade voaram para as mãos de Li Ming. Pequeno amigo Lin, na verdade, as leis do tempo não são tão desafiadoras quanto você imagina. Elas podem realmente prolongar um pouco a sua vida e fazer com que eu viva um pouco mais, mas a verdade é que usei um método diferente para viver mais. As palavras contraditórias do ancião da boa fortuna deixaram Li Ming intrigado. O ancião da boa fortuna sorriu. O velho pode mudar a velocidade na qual o tempo flui. Por exemplo, quando eu entro em reclusão, posso retardar o tempo para 1/10 de sua taxa normal, de modo que 1 ano de reclusão seja igual a 10 anos do lado de fora. Se eu entrar em reclusão por algumas dezenas de anos, então várias centenas de anos teriam passado no mundo. Assim, enquanto o mundo acredita que eu tenho 8.000 anos, isso é de fato falso. Quanto ao fraco fogo da minha vida, isso é uma ilusão feita por uma técnica arcana. O propósito disso é prolongar minha vida. O ancião da boa fortuna riu de si mesmo enquanto falava isso para viver até tal idade. Ainda não consigo enxergar além da velhice e da morte. Ainda há muitos segredos no caminho das artes marciais. O que eu explorei e explorarei é apenas a ponta do menor iceberg. Quando eu morrer, eu inevitavelmente não estarei à vontade, então, para viver por mais tempo, eu tentei muitos métodos para prolongar minha vida. Mesmo que eu não podendo alterar o fluxo do tempo, usei muitas técnicas de extensão da vida. Mesmo assim, só posso viver até os 10.000 anos de idade. No reino mar divino, esse é o tempo de vida de uma grande potência. Conforme o ancião da boa fortuna explicou, Li Ming de repente percebeu. Para mudar o fluxo do tempo, isso não podia ser considerado como prolongar sua vida. Ele tinha o mesmo tempo de vida que ele sempre teve, era apenas ele tinha empurrado de volta. Quanto a desafiar verdadeiramente a vontade dos céus, o único meio verdadeiro era cultivar o caminho marcial. Todos os outros métodos eram simplesmente estradas sinuosas que levavam a lugar nenhum. A vida sempre foi relutante em se separar da vida. Quer se tratasse de criaturas inteligentes ou seres não inteligentes, esse instinto estava gravado no âmago de seus seres. E para um artista marcial, isso era duplamente cravado. Eles nem chegaram ao fim da estrada das artes marciais, então como poderiam estar dispostos a parar no meio caminho? Pequeno amigo Lin, você tem um excelente futuro e tempo pela frente. Isso realmente desperta inveja nos outros. Aprecie bem. A vida é curta e não importa o quão bonita seja a primavera da sua juventude, cabelos brancos vão te aguardar no final. Se você perder seus anos, então será muito mais difícil avançar quando você chegar à velhice. O ancião da boa fortuna suspirou profundamente enquanto falava aqui, balançando a cabeça. Obrigado pela orientação, Sênior. Li Ming respeitosamente disse. Estou longe de poder guiá-lo. Você também deveria ter entendido essa realidade. É só que você ainda não experimentou pessoalmente, então a sua compreensão em relação a ela não é tão profunda. Bem, o meu eu velho se despede primeiro. Nós nos encontraremos de novo. O ancião da boa fortuna flutuou para longe enquanto falava. Li Ming observou desaparecer à distância e inclinou-se profundamente em respeito. No dia seguinte, os convites para banquetes ainda chegavam a Li Ming. No entanto, Li Ming não participou mais. Embora ser amigo dessas influências tivesse suas vantagens, quando comparado à força absoluta, elas eram apenas costumes mundanos. E a hora estava certa. Neste dia, o pagamento do reino divino de Azura por perder a batalha de vida ou morte chegou. Quando isso foi adicionado a todos os outros presentes que Li Ming recebera, o valor total era de cerca de 14 milhões de pedras de essência espiritual. Tinha que ser dito que mesmo um príncipe como Li Feng só tinha uma riqueza completa de várias dezenas de milhares de pedras de essência espiritual.
Quanto a outros como os filhos dos grandes príncipes, eles não teriam sequer 10.000 pedras de essência espiritual. Quando o reino divino de Azura havia lançado uma recompensa generosa de 300.000 pedras de essência espiritual para capturar Li Ming, o que já era suficiente para tentar o coração de um mestre no mandato do céu. Assim, o valor de 14 milhões de pedras de essência espiritual poderia ser imaginado. Esta era uma figura astronômica que nem mesmo uma Terra Santa ordinária seria capaz de subitamente pagar. Li Ming estava se preparando para tomar tudo isso como seu capital para abrir o quarto dos 8 portões internos escondidos, o portão da dor. Este era um portão muito importante nos 4 primeiros 8 portões internos escondidos. Ele estava localizado nos punhos e poderia aumentar muito o poder de ataque e a força física de um artista marcial. Com o aumento do poder através do portão da dor, Li Ming estimou que sua força aumentaria para 1 milhão e várias centenas de milhares de jins. Poderia até chegar a quase 2 milhões de jins. Naquele momento, se ele manejasse a alabarda sanguinária da grande desolação com tanta força, então ele seria capaz de mostrar seu verdadeiro poder. Li Ming decidiu o seu plano e executou-o. Naquela noite, ele foi para a câmara de isolamento do clã abandonado por Deus. Lá, sob a proteção de múltiplas formações, ele liberou o forno de fusão universal celestial. Todos os tesouros celestiais e enormes quantidades de Jade-Mulin se reuniram em grandes pilhas na câmara. Eles brilhavam como uma luz gloriosa, seu brilho penetrando nos céus. Sucesso ou fracasso seriam todos decididos em uma tentativa.